Seguiremos agora a correção de exercícios a respeito de regência. Fizemos a lista até o 7, vamos pegar agora a partir do 8. Bacana? Vamos lá. 8. CESP Câmara Analista. Questão 2012. No trecho, não se visa a informar, a fornecer. O elemento A, em ambas as ocorrências, poderia ser omitido. Poderia ser omitido sem que isso trouxesse prejuízo à correção gramatical do texto. Está cobrando correção. Galera, olha só. Vamos aqui ao verbo visar, por favor, na nossa listinha. Sempre consultando. Olha lá. A maioria que eu tirei do meu livro. Vamos lá, visar. Está na ordem alfabética aqui. Visar. Tem várias acepções, vários sentidos aí. No sentido de mirar, assinar, dar o visto, pede objeto direto. Aqui ninguém erra e é difícil cair em concurso. O locatário visou o contrato, no sentido de assinar. O policial visou o alvo, no sentido de mirar. Aí é VTD. Beleza, professor? Isso aí eu já sei. Agora, no sentido de pretender, de aspirar, de objetivar, né, de desejar, de almejar, pede de preferência complemento preposicionado iniciado pela preposição a. Professor, olha só. Eu acho você muito escorregadio, professor. De preferência. Que palhaçada. Gente, eu coloquei de preferência, quem coloca assim é Vanildo Bechara, um gramático moderno. Ele segue as tendências, ele contempla também aspectos linguísticos, a evolução da língua. A nossa língua, no aspecto amplo, ela não é algo estática. A gramática muitas vezes fica estática, mas a língua, ela sofre alterações durante o tempo. O verbo visar, no sentido de desejar, eu julgo como um verbo que está passando por modificações. Mas perceba, caiu numa prova de concurso visar no sentido de desejar, almejar, nesse sentido. Ele vai ser VTI. Caiu na IBFC, um exemplo, preposição a. Caiu na FGV, qual é a tendência? Preposição a. Sesgran Rio, preposição a. Tá bom? Tá de preferência, mas você vai usar como transitivo indireto. Ó, então, eu vou falar do CESP. As teorias ministradas visam ao aprimoramento. Então, essas brancas mais da gramática tradicional, que cobram regrinha, você vai julgar como VTI, a preferência mesmo, como VTI, a preposição sendo obrigatória. Aí eu coloquei observação. Modernamente, já se constrói o verbo, nesse sentido, sem preposição. Na língua portuguesa brasileira, no dia a dia que nós falamos, já se constrói assim. E assim, professor, numa prova, é gramaticalmente correto? Eu não vou fugir de polêmica, não. Se for uma prova de múltipla escolha, IBFC, FCC, Sesgran Rio, CETRO, FCC, a tendência é ser transitivo indireto mesmo na prova. O CESP, eu já vi uma questão de redação oficial que ele aceitou, visar nesse sentido, tendo um substantivo como complemento igual aqui, ele aceitando sem a preposição. Eu vi uma vez. Então a tendência do CESP é aceitar as duas formas. Tudo bem? Mas tradicionalmente ele é transitivo indireto. Mas há um caso bem particular que eu vou trabalhar com vocês agora. Bem particular. Que aí não há polêmica e não há discussão. Olha aqui. Aprofundando. Quando o complemento do verbo visar, no sentido de pretender, objetivar, desejar, que esse sentido que eu estou falando vem expresso por uma oração reduzida definitiva, meu aluno sabe que é oração reduzida definitiva, né? É aquela que não há conjunção e o verbo vai estar no infinitivo. É comum a construção sem uso da preposição a. Na abordagem abaixo, o examinador da ESAF considerou a construção gramaticalmente correta. Observe que foi registrado visa melhorar. Ó, isso aqui está completando o verbo visar, sem a preposição a. E não a construção também gramaticalmente correta visa a melhorar. Então, olha só, o projeto de lei que visa melhorar
O CESP marcou, o ESAF marcou isso como certo, essa alternativa como certa. Era para analisar a B, C, D, essa estava certa. Então ele considerou certo visa melhorar. Professor, mas eu poderia escrever visa a melhorar? Fica horrível, mas pode. Então não há polêmica para qualquer banca. Olha para cá, está expresso no Celso Cunha. O verbo visar, quando ele for seguido de infinitivo, ou seja, uma oração reduzida de infinitivo aí, a preposição pode ser omitida? Pode. Sem polêmica alguma. Então eu posso falar que ai meu Deus! O legislador visa a punir o infrator. Visa a punir, fica horrível, mas pode. Ou o legislador visa punir o infrator. As duas formas são gramaticalmente corretas. Professor, se for uma redação de concurso, evite... eu não digo nem polêmica, mas use o que seria mais seguro. Use visa a punir, mesmo ficando feia. Porque, gente, infelizmente, há examinadores em prova discursiva e os examinadores. A gente de todas as qualidades. Então, para você não correr o risco, há pessoas gramáticas que já usam a preposição. Mas o cara da prova objetiva, ele sabe da regra, ele sabe o que ele está fazendo. Tudo bem? Tudo certo? Beleza? Então, se for seguido de infinitivo, eu posso omitir a preposição? Posso. Beleza? Então pode ser visa a melhorar ou visa melhorar. Vamos continuar aqui, ó. Vamos lá, rapidinho, Elite. Ô, professor, por que eu não te conheci antes, gato? Vamos lá. Vamos lá detonar. Opa. Número 8 que nós estávamos. Nós estamos, por enquanto, fazendo as sucesso. Depois vamos pegar de múltipla escolha. Então, olha o que ele falou. Quando se visa apenas a informar, ó a preposição a antes do infinitivo, mas também a fornecer, ó, fornecer infinitivo. Então, visar aí está no sentido de pretender, objetivar. Então, nesse caso, a preposição pode faltar? Pode. Então, marque aí, porque é seguido de infinitivo. Ô, professor. Então, o elemento A em ambas as ocasiões poderia ser omitido, tal. Certo. Arrebentou. Próximo. 9. AGU. Na expressão, terão de dar a substituição da preposição de pelo vocábulo que preserva a correção e o sentido. É uma dúvida muito comum, recorrente, os alunos me perguntarem. Qual o certo, professor lindo? Tenho de estudar ou tenho que estudar. Professor, qual é o certo? Eu queria saber. Gente, quando eu digo aqui essa expressão, isso aqui é uma locução verbal. Nós vamos dar locuções depois. Verbo principal, verbo auxiliar. As locuções verbais, quando são ligadas por um conectivo, esse conectivo é uma preposição. Nós usamos aquela locução assim: comecei a estudar, comecei a fazer. Esse a é uma preposição entre dois verbos, está ligando uma preposição. Então as locuções verbais, quando são ligadas por alguém, quando tem esse conectivo é uma preposição. Tudo bem? Vamos lá, voltando. Agora. Então esta forma aqui está corretíssima, gramaticalmente. Agora tem o que? Nós vamos considerar, por analogia, verbo principal, verbo auxiliar. O português incorporou isso. Você vai pegar, alguns gramáticos usam uma forma mais, você casta, mais polida. Eles vão dizer o seguinte, que o certo é tem o de. Mas hoje já se aceita o tem o que também. Já se aceita também como gramaticalmente correto. Então, fazendo uma analogia com tem o de, esse que aqui exerce o papel de uma preposição. Então, nós vamos chamar de preposição acidental. É fato que o que pode ser conjunção, pode ser pronome relativo, vários tipos de construções, o que pode ser expletivo. Mas agora você deve estar assustado. Você está vendo um que conjunção? Um
que conjunção. Desculpa, retifique. Um que pronome relativo, não. Um que preposição. Agora você está vendo um que preposição. Por que ele é uma preposição? Vamos lá. Quando eu digo tenho de e tenho que. Esse de aqui, ó, por analogia, virou o que. Então o que faz o papel na locução de uma preposição faz. Então ele não é originalmente uma preposição, mas está como uma preposição. Por isso que eu chamo de preposição acidental. Então as duas formas são gramaticalmente corretas com o mesmo sentido. Só que a forma mais erudita é essa primeira. Então numa redação, você vai falar que o Brasil tende a abrigar os estrangeiros ou o Brasil tem que abrigar? Uma redação. Prefiro tendi. Um texto mais culto, num texto mais formal, tudo bem? Mas você vai notar que a nossa imprensa, você pega aí Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, vários jornais, revistas, periódicos aí, você vai notar que é muito mais comum tem o que. Ó, o que nós ouvimos mais? Tenho de estudar ou tenho que estudar? Tenho que. E hoje não é gramaticalmente incorreto. Tudo bem, gente? Então, com o mesmo sentido, eu posso falar tenho de trabalhar ou tenho que trabalhar. As duas formas são gramaticalmente corretas. O tenho de é mais culto. Uma prova para revisor de textos do STF antiga de 2008, eles cobraram a forma mais culta, mais polida de dizer algo. Era o tenho de. Tudo bem, Elite? Tudo certo? Então esse item está certo. Antes de eu mudar o slide, tem uma questão da FGV, olha para mim. Sabe o que a FGV fez? Cobrou, olha para cá, a classificação desse que. Porque esse item você mata pela leitura. Mas ela quis saber o que esse que é. Arrebenta com muita gente. Já cobrou isso umas 3 vezes, até agora em 2016. Acaba com a vida de muita gente. Isso é uma preposição. Tudo bem? Acidental, mas é uma preposição. Então vamos lá para o texto. Os próximos terão de dar, verbo principal, verbo auxiliar, terão que dar. Mantenha a correção e o sentido, o item está certo. Beleza, Elite? Vamos detonar, cara. Opa, mudei errado. Vermelhinho. Vamos lá, próximo. 10. O emprego da preposição de separada de artigo que determina sociedades em a capacidade de as sociedades indica que o termo as sociedades é o sujeito da relação subordinada. Gente, é muito comum eu falo assim, ó. Está na hora do ministro estabelecer novas medidas. Gente, quem é que vai estabelecer novas medidas? O ministro. O ministro estabelecer. É o ministro. Quando eu faço essa contração aqui, eu dou é de mais o. Eu estou preposicionando. Isso é erro de regência. Você está preposicionando o núcleo do sujeito do infinitivo. Então, o certo aqui é estar na hora. Eu não posso fazer essa contração. É de o ministro. Está na hora de o ministro estabelecer. Então, gente, as pessoas erram isso muito demais em redação. Ah, chegou a hora de eu falar. Não, chegou a hora de eu falar. Eu tenho que desmembrar, porque é um sujeito. Apesar do deputado falar tal coisa, apesar do deputado ter falado tal coisa, não, apesar de o deputado ter falado, de o deputado ter falado. Se for um sujeito aí, o núcleo do sujeito não vem com preposição. Então, antes do infinitivo, nós temos o hábito de preposicionar. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso? Tenho. É um erro de construção. Bechara coloca no capítulo de regência. Estão me entendendo? Eu não havia falado isso com vocês anteriormente, mas agora estou falando. Isso cai em reescritura. Eu já vi umas 3 reescrituras com isso.
No final do curso nós vamos fazer a reescritura. Mas vamos lá então. Então olha só. Vamos detonar? Ó, o principal deles é a capacidade. Se a capacidade é a capacidade de algo, isso aqui é uma completiva nominal. De as sociedades criarem. Quem é que vai criar? As sociedades. Aqui é o verbo. Eu posso chamar esse D mais o A e falar das sociedades criarem? Não! Porque isso aqui é sujeito do criar. E o núcleo do sujeito não pode vir com preposição. Então, quando ele diz o emprego da preposição D separada do artigo que determina as sociedades em capacidade de as sociedades, indica que o termo as sociedades é o sujeito da oração subordinada. É verdade. Como é sujeito, eu não posso fazer a contração. Então esse item está certo. Arrebentou. Agora é partir para aprovação. Entendeu? Olha para mim. Olha para o gato. Entendeu? Beleza? Certinho? Beleza, professor. 11. Instituto Rio Branco, diplomata. O emprego do pronome nos no segmento tornaram-nos conhecidos evidencia que o autor do texto se inclui entre os homens aceitos pela multidão. Quem lembra que eu falei dos pronomes oblíquos usados? Me, te, se, nos, você. O nos aqui equivale a nós. Indica a primeira pessoa do plural. Olha para mim, se eu falo assim, jogaram, mesmo sendo nasal, jogaram-nos em uma fria. Se eu estou me incluindo, jogaram a nós. Esse nos não é nasal, esse significa nós. Só que existe aquela regrinha que eu passei para vocês, verbos transitivos diretos com terminação, vocês lembram disso? Nasal. O que você vai colocar? Terminação nasal. An, em, ão, ion. Aí você coloca o quê? Na, no, nas. Isso já está no seu material, nos. Eu não quero que você confunda esse nos com esse nos aqui, que equivale a nós. Esse nos equivale a os. Quando eu digo esse nos aqui, a nós eu estou me incluindo. Quando eu digo esse nos, os. Né? Então você vai diferenciar pelo contexto. O nos pode equivaler a nós? Pode. O nos pode equivaler a os? Pode. Você pode falar assim para mim, professor, e os alunos daquela turma? Ixi, alguns professores jogaram-nos em uma fria. Jogaram-nos. Eu não sou aluno. Então esse nos é nasal? Está substituindo alunos. Não confundam nos nasal com nos que equivale a nós. Olha o que o Rio Branco cobrou. É interpretação. Ele falou que esse nos evidencia que o autor do texto se inclui. Se evidencia, ele está falando que esse nos é a nós. Ele falou isso. Vamos ver se é. O público ledor vê nos jornais notícias das obras daqueles homens cuja influência e camaradagem tornaram-nos conhecidos. Tornaram-nos. Tornaram a nós? Não. Esse nos equivale a os, porque tornaram-nos conhecido e cuja secundária fosse que fossem, não que fôssemos. Esse nos aqui está retomando quem? Os homens. O autor não está se incluindo. Tornaram quem? Os homens. O autor não está se incluindo. Perceberam ou não? O texto aí não está na primeira pessoa. Você vai continuar lendo, olha o que ele fala. Os cuja secundariedade fez que fôssemos, não, que fossem. Que esses homens fossem. Então, esse item está o quê? Marca aí. Errado. Rio Branco, diplomata. Próxima. No período acima, a reiteração da preposição de marca a subordinação dos termos por ela introduzidos à palavra poder. Caso fosse mantida a primeira ocorrência dessa preposição e suprimida as demais, haveria prejuízo para a correção gramatical. Caso fosse mantida a primeira ocorrência dessa preposição e suprimida das demais, haveria prejuízo para a correção. Gente, esse item é errado. Por quê? Vou te mostrar agora. Quando eu falo assim para vocês,
Olha só. Assistência para mães e para crianças. Assistência, assistência para. Se assistência, assistência para. Eu tenho termos coordenados aqui. Eu tenho um regente só. Esse aqui nós vamos lá em crase. E 2 regidos. Vamos chamar de regido 1. Regido 2. Isso aqui é importante, tá? Aprenda algo comigo. Eu tenho, olha só. Eu tenho um regente e 2 regidos. Aprenda assim. Na coordenação de termos, eu tenho termos coordenados para mães e para crianças. A preposição deve vir expressa. Vamos para o quadro, fica melhor. A preposição deve vir expressa no primeiro, mas poderá ser omitida nos demais termos. Lógico, você vai olhar a coerência, se não compromete a clareza do texto. Então aqui eu posso dizer, não é errado, assistência para mães e crianças. Então eu posso fazer assim, ó. Não é errado isso, tá? A preposição, então, deve vir expressa no primeiro e pode ser omitida dos demais. Música do Renato Russo. Gosto de meninas e meninos. Legião Urbana. Né? Gosto de meninas e meninos. Quem gosta, gosta de... faltou o de na outra. A preposição deve vir no primeiro, mas pode ser omitida nos demais. Agora a dica para a redação. É até incoerente o que eu vou falar, mas eu não tenho culpa, eu tenho que te dar dica. Na redação, a minha dica, repita essa preposição. Porque eu já vi aluno sendo apenado injustamente por omitir uma segunda ou terceira preposição. Seja retardado, coloque em todos, para evitar problema. Mas o examinador, como eu já disse, da prova objetiva, ele sabe o que está fazendo. Ele vai te cobrar isso. É gramaticalmente correto. Só estou te dando uma dica para a redação, para você não precisar de recurso. Então, olha só. Preste atenção. Olha o que ele falou assim, ó. Além disso, a nova Constituição dos municípios ganharam o poder de legislar, regido 1. Poder de tributar seus próprios impostos, regido 2. E, por fim, de ordenar. Eu tenho um regente e 3 regidos. Então eu posso deixar a primeira, posso omitir essa, não complementa clareza nem nada. Então, no período acima, a reiteração da preposição de marca a subjugação por termos ela introduzidos a palavra poder. É verdade ou não é? Sim, tudo a poder. Caso fosse mantida a primeira dessa ocorrência e suprimida demais, haveria prejuízo à correção gramatical. Ele falou que haveria, opa, eu tinha colocado certo. Olha a afirmação dele. Ele falou que haveria prejuízo. Haveria prejuízo. Não, isso mesmo, é errado mesmo. Não vai ter prejuízo. Não vai ter. Então esse item é errado. Então, posso usar na primeira e omitir nas demais. Tudo bem, gente? Tome cuidado com isso. Ah, professor, quebrou o paralelismo. Não, isso não é considerado quebra de paralelismo, a elipse da preposição. Não é considerado. Tudo bem? Não tem medo, eu gravo isso aí. Mas em crase nós vamos aprofundar nosso próximo conteúdo. Vamos lá, próximo. Olha lá. 13. FGV 2015. Fechando-lhe o vestido ao pescoço, nesse segmento do texto, o lhe tem o mesmo valor que na frase seguinte. Olha só. Dona Custódia não tinha ar, Fernando Sabino, hein, de empregada. Era uma velha mirrada, muito bem arranjadinha. Mangas compridas, cabelos em bandó, num vago ar de camafeu. Camafeu é como se fosse um broche com a impressão em relevo de uma face, de algum desenho. É como se fosse um broche. Um vago ar de camafeu. Usava mesmo fechando-lhe o vestido ao pescoço. Fechando o vestido, fechando-lhe o vestido ao pescoço. Fechando o vestido ao seu pescoço. Ao pescoço dela. Isso aqui dá ideia de posse. Isso aqui eu já trabalhei com vocês. Quando esses pronomes derem ideia de posse, eles serão adjuntos adnominais. Fechando ao seu pescoço, ao pescoço dela. Dá uma ideia de posse. Quem lembra disso, ó? Que eu trabalhei isso com vocês, ó. Lá no módulo básico, roubaram-lhe o carro. Tem muita gente que vai chamar esse lhe
Há muitas pessoas, olha para cá, que chamarão esse lhe, roubaram-lhe o carro, que chamarão esse lhe de objeto indireto. Não é, cara. Roubaram o carro dele, roubaram o seu carro. Tá dando a ideia de posse. É adjunta de nominal. Nós já estudamos isso lá no módulo básico. Volte e revise. Em análise sintática, termos relacionados a nomes, diferença de adjunta nominal e complemento nominal, quando dá a ideia de posse. Tudo bem? O único que dá a ideia de posse aqui é a letra C. Beijou-lhe o rosto. Quem beija, beija algo de alguém. Beijou o rosto dela. O rosto dele, o seu rosto. Posse. É adjunta nominal. Todos os outros aqui são objetos indiretos. Ó, quem dá algo a alguém, não é posse, objeto indireto. Quem entrega algo a alguém, objeto indireto. Quem endereça algo a alguém, objeto indireto. Quem recomenda algo a alguém, objeto indireto. O único que dá a ideia de posse é a letra C. Então ele vem, pessoa tal. Nesse segmento do texto, o pronome dele tem o mesmo valor que na frase. Ele está cobrando até sentido. A ideia de posse é a letra C. Então, letra C. Entenderam? Então, esse negócio de lhe sempre objeto indireto é para os fracos. É para os fracos. Nós vamos além. Vamos lá, próxima. IBFC. Considere os períodos abaixo. Informamos os candidatos de que a prova foi cancelada. Olha o que ele está falando aqui. Antes disso, já te ajudar aqui. Vamos lá, rapidinho. Acho que eu pulei aqui, pagar, perdoar, obedecer, morar, aprofundar, lembrar, informar aqui. Gente, informar, comunicar, avisar, notificar, aconselhar, alertar, certificar. Esses verbos são VTDI. Isso aqui é um rol taxativo, não, é exemplificativo, tem até mais. Como verbos transitivos diretos e indiretos admitem duas construções. Eu posso avisar, ou não é objeto direto, alguém de algo. Alguém de algo. Mas eu posso avisar algo a alguém. As duas formas. Então, esses verbos, gente, olha para mim. Eu posso comunicar algo a alguém? Sim, mas eu posso comunicar alguém de algo. Eu posso avisar algo a alguém? Sim, mas eu posso avisar alguém de algo. Vocês estão me entendendo? Direto ou indireto. Ou direto e indireto, mas eu posso permutar? Posso, mantendo o mesmo sentido. Mas olha só. Importante. Como os verbos acima são transitivos diretos e indiretos, eles pedem complementos sem preposição obrigatória, objeto direto, e com preposição obrigatória, objeto direto. Todavia, são recorrentes em provas de concursos públicos construções em que esses verbos são empregados com os dois objetos diretos ou com dois objetos diretos. Tome cuidado, às vezes o examinador faz assim, ó. Avisei o fato. Está errado, porque você está usando dois diretos. Ou às vezes ele fala, avisei-lhe do. Dois objetos indiretos. Tem que ter um de cada aí. Tudo bem? Beleza. Então vamos voltar lá à questão rapidinho para a gente arrebentar. Agora IBFC. Ó, quem informa alguém de algo. Eu posso informar alguém de alguma coisa. Mas eu posso informar algo a alguém. Posso ou não posso? Acabei de falar. Os dois estão certos. Em relação à regência, pode-se afirmar que somente um está correto? Não. Somente dois está correto? Não. 1 e 2 estão corretos? Sim. Beleza? Letra C. Próxima, 15. IBFC de novo. Considere as orações abaixo. O rapaz aspira a um bom cargo. O aspirar no sentido de desejar, eu falei para vocês já que ele é indireto. Eu não me simpatizo com o namorado dela. Isso aqui está errado. Eu não simpatizo com.
essa questão está certa e essa está errada. Gente, olha só. Quando eu for ensinar funções do ser, eu vou falar mais sobre isso. Mas o verbo simpatizar está lá na lista, ele não é pronominal. Então, eu me simpatizo com fulano, não, está errado. Eu simpatizo com fulano. Ele se simpatizou com você, não. Ele simpatizou com você, não é pronominal. Não usa com esse pronome. Em funções do ser, eu vou explicar que é um verbo pronominal. Não usa com esse pronome, só quero que você entenda isso agora. Ah, se alguém falar assim, eu me simpatizo com você, você vai falar assim, mas não simpatiza com a gramática. Mas não simpatiza com a gramática. Simpatizar é com. Não se simpatiza, não me simpatizo. Não tem o pronome. Isso aqui pega. Então a regência está correta em somente um. Que a segunda está errada ou não está? Está erradíssima. Próxima. 16. Essa 16 é um verbo recorrente em provas de concursos públicos. Esse verbo tem lá na lista também 2 usos básicos. 2. Tem mais usos, tá? Mas são 2 básicos. Olha só. Lembrou-me o seu aniversário. Lembrei-me do seu aniversário. Olha só. Preste atenção. Preste atenção. Olha só, vamos voltar. Não, vamos lá na frente. Vamos pegar primeiro. Essa nossa aula vai ficar um pouquinho maior, porque eu vou terminar aqui esses exercícios, porque na próxima aula nós vamos trabalhar crase, tá bom? Tenha paciência aí. Ó, lembrar, esquecer, recordar, admirar. Esses verbos possuem 2 construções básicas. Não são as únicas, mas são construções básicas. Sem pronome, não pronominal. Sem pronome. Os envolvidos não lembraram o detalhe do crime. Objeto direto. Está sem pronome. Aí ele é chamado de não pronominal. Com pronome pronominal, transitivo indireto. Ó, quem se lembra de. Aí tem preposição. Mas para ser pronominal não basta ter pronome. O pronome tem que estar na mesma pessoa gramatical do verbo. O pronome ser, nós sabemos que pode ser terceira pessoa do plural. Me, te, se, nos, você. Lembraram, digo eles se lembraram. Terceira pessoa do plural. Então, olha aqui para o quadro. Tem 2 usos básicos. Direto, sem o pronome. Indireto, pronominal. E para ser pronominal, basta ter o pronome? Não! Não basta ter o pronome. O pronome tem que estar na mesma pessoa gramatical do verbo. Aí ele é transitivo e indireto. Então são 2 usos básicos. Ó, aquele exemplo. O filme já está no erro 4. Macaulay Culkin. Esqueceram de mim. Esqueceram de quem? Do pronome. Esse aqui está errado. Porque está como indireto. Então tem que ser... O título deveria ser como Esqueceram-se de mim. Esqueceram-se de mim. Estão me entendendo, gente? Esqueceram-se de mim. Esqueceram-se de mim. Ó, terceira pessoa. Para ser indireto, ele é pronominal. Ele é pronominal. Entendeu? Então, gente, eu não estou falando que são os únicos usos. São os usos básicos. Ó, na construção pronominal... O pronome tem de estar na mesma pessoa gramatical do verbo. Nesta oração, o pronome ser e a forma verbal lembraram estão na terceira pessoa do plural. Então, ó, eu posso falar assim, ó. Lembrei o recado, certo? Ou lembrei-me do. Aí, lembrei-me do. As 2 formas. Mas são as únicas? Não. Não. Vamos voltar? Vamos detonar, cara! É pronominal, professor, então está errado, deveria ter proposição. Não. Lembrou é que pessoa? Eu lembrou? Não. Ele, terceira. Eu falo ele, terceira. Terceira pessoa do singular. O me é que pessoa? Primeira. Não é pronominal. Então aqui é um outro uso. Olha para mim, porque tem aluno que pensa, viu, um pronome tem de ter preposição. Não, cara, não é assim. Ah, mas eu aprendi assim. Não é assim. São os usos básicos. São os básicos. Nesse caso aqui, eu vou ter uma terceira construção, que foge aquelas 2 que eu falei. Não tem paralelismo. Para eu pensar naquela história, o pronome tem que estar na mesma pessoa do gramatical do verbo. Aqui é um outro sentido. O que eu estou falando aqui?
posso entender, uma das construções, eu posso entender que ele lembrou, lembra algo a alguém. Ou seja, ele lembrou quem? Ele lembrou o seu aniversário a mim. É possível isso, né? Eu posso lembrar algo a alguém? Posso. Professor, mas eu pensei que só de ter pronome era pronominal. Não, o pronome tem que estar na mesma pessoa gramatical do verbo. Aí já é uma outra construção, que também é gramaticalmente correta. Porque tem gente fraco que vê assim, vê o pronome e já bota a preposição. Não é isso. Essa construção aqui eu poderia até reescrever assim, ó. Vou mais longe. Vou escrever tudo aqui não. Do seu aniversário. Lembrou, me dou. Eu posso também, eu posso dizer que quem lembra alguém. Eu posso lembrar alguém de algo? Posso. Professor, mas pode? Pode. Aí vai ter dois indiretos? Não. Quem lembra que o me pode ser direto ou indireto? Pode. Então eu posso lembrar algo a alguém. Mas eu posso lembrar alguém de algo. Posso ou não posso? Posso. Tem uma terceira construção aqui, que é de uma construção machadiana ainda, que eu poderia entender, olha só. Porque não tem contexto. O seu aniversário como sujeito. O seu aniversário lembrou a mim. Ou seja, aquela data trouxe algo à minha mente. Colocar o seu aniversário como sujeito. Mas pode deixar. Mas eu só quero que você saiba que isso aqui está certo. Ah, não deveria ter a preposição? Não, porque não está na mesma pessoa. Agora é pronominal esse, ó. Lembrei, eu. Primeira pessoa do singular. Me, primeira. Agora, nesse caso, esse me não vai ter função sintática. Ele é uma parte integrante do verbo. Nós vamos estudar isso depois. Quem se lembra de algo. Tá certo? Tá. Agora ele é pronominal, cara. Agora eu não posso falar, lembrei-me o seu aniversário. De jeito nenhum. Não tem como. Porque agora é obrigatório ser transitivo indireto. Ou eu poderia escrever como direto, né? Sem o pronome. Falando o quê? Lembrei o seu aniversário. Então as duas construções estão certas. As duas estão certas. Muita gente erra isso aqui. Então vamos lá, gente. Geralzão. Qual é o geralzão disso? Transitivo direto, não pronominal. Só olhar na lista. Transitivo indireto, pronominal. Parece que para ser pronominal basta ter o pronome? Não. O pronome tem que estar na mesma pessoa gramatical. Quando não estiver na mesma pessoa, você vai ter outras construções. Pode ser até direto e indireto. O problema é que o povo fica no basicão. Questão boa. Ó, então, qual é a letra? Fala pra mim, todo mundo. A 1 e a 2, ó, estão corretas. A construção está correta em 1 e 2. Vamos lá, próxima. 17. Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo não tenha sido empregado corretamente. Não tenha sido empregado corretamente. O chefe encontrou a secretária no corredor e pagou-a ali mesmo. Pagou-a ali mesmo. Ele quer a errada, né? É a letra A. Desculpe, deixa eu tomar água. Olhe para mim. Quem lembra que eu falei? O verbo pagar, os verbos pagar, perdoar e agradecer. Eles são transitivos diretos. Eles são transitivos diretos quando se referia a coisa. E transitivos indiretos quando se referia a pessoa. Eu não falo que eu paguei o Wagner. Eu paguei ao Wagner. Eu paguei o almoço, que é coisa. Para coisa é direto. Para pessoa é indireto. Então, esse A aqui está retomando quem? Secretária. É uma pessoa. Então, qual é o certo? O lhe. A questão não é fácil. Né? É o lhe, letra A. As outras estão certas. O direito cabe a alguém. Se cabe, cabe a alguém. Os pacientes esperavam que o médico os assistisse. Gente, o assistir no sentido de ajudar, ele pode ser transitivo direto, no sentido da assistência, você vai olhar na lista, ou indireto. Eu posso falar,
que os médicos assistem os pacientes em suas dificuldades, no sentido de auxiliar, ajudar, dar assistência. É a melhor construção, como direto. Mas eu posso falar também que assistem aos pacientes. Há divergências quanto a isso entre os gramáticos, né? Mas eu opto pelas duas, posso usar as duas, mas prefira como transitivo direto nesse sentido. Tá lá na listinha, você vai conferir. Mas, professor, mas você falou que o assistir não aceita pronome oblíquo. Eu falei no sentido de ver, presenciar. Aqui aceita. Direto, uso objeto direto. Ela não lhe perdoou a dívida. Quem perdoa aqui tá como indireto e indireto. Perdoa algo que é coisa. Mas perdoa algo a alguém. Indireto. Lembre que eu falei para vocês, todo verbo que é direto e indireto, ora pode ser só direto, ora só indireto. Se eu falo que perdoa o erro, só direto. Perdoou ao Wagner, só indireto. Perdoa o erro ao Wagner, direto e indireto. Olha de novo, vou lembrar. Lembrava-lhe a boa infância. Quem lembra algo, lembrava a boa infância a quem? A ela. Quem lembra algo a alguém. Tudo certinho. A única que está errada é a letra A. Porque é indireto se referindo à pessoa, o verbo pagar. 18. FGV-MPE na lista, questão de 2016. 2015. O verbo abaixo em que não ocorre a mesma possibilidade de dupla regência e duplo sentido. Tá? Dupla regência e duplo sentido. Só que ele falou que não ocorre. Que não. O aspirar. Eu posso entender que o aspirar, já estudamos, é VPD, no sentido de sover o ar. Mas no sentido de objetivar, desejar, aspiro ao cargo, indireto. Posso ou não posso? Tem dupla. Então tá certo. Ele quer que não é. Assistir. Posso entender o assistir no sentido de ajudar, o médico assistiu o paciente. Assistir no sentido de morar, eu assisto em Brasília, no sentido de morar, residir, é intransitivo. E assistir no sentido de ver, eu assisto ao jogo. Tem mais de um sentido, dupla regência. A resposta, quem carece de algo. Só é transitivo indireto, eu careço de algo. Ou chamar. Eu posso chamar o aluno no sentido de invocar. Chamei o aluno, chamei o meu amigo direto. Posso ou não posso? Posso. Mas o chamar também tem no sentido de quê? De dar nome. Eu posso chamar ao deputado de corrupto como indireto, eu posso chamar o deputado de corrupto como transitivo direto. Tem mais de uma. Precisar. Preciso de você, no sentido de necessitar. Preciso de, indireto. Mas, professor, só sei esse sentido, não. Tem também no sentido de ser preciso. Eu posso falar assim, o governador precisou a data do aumento. Precisou a data. Ele foi exato. Precisou a data. Aí é direto. As duas formas. Então, a letra C. 19, consuplano. De novo aqui, ó. Ofereça ao presenteado algo de que ele goste. Olha aqui. Esse aqui retoma o algo. Prova, último concurso do TSE. Algo de algo. Ele goste. Quem gosta, gosta de. Só quero que você entenda que essa preposição é a exigência do gostar. Você lembra que nós estudamos preposição antes do pronome relativo? Isso cai em prova. Assinale a alternativa em que a alteração do trecho anterior tenha se efetuado consoante a norma culta. Despreze possíveis alterações de sentido. Preciso olhar sentido. Então, ó, ofereça ao presenteado algo que ele aspire. Ó. Ele quer acerta. Né? Pra gente não se perder. Eu me perco às vezes. Então, esse aqui retoma o algo. O verbo aspirar, ele aspira algo no sentido de desejar, é indireto. Se é indireto, vai ser aqui. Ofereça ao presenteado algo de que ele lembre. O verbo lembrar sem pronome é transitivo direto. Quem lembra, lembra algo. Se eu quisesse colocar de que, teria que ele se lembre. Aí seria pronome. Quem se lembra de. Mas quem lembra, lembra algo, sem preposição. Essa aqui pega muita gente. Ofereça ao presenteado algo a que ele almeje. Tome cuidado, esse aqui retoma algo. Mas quem almeja, almeja algo. O almejar, porque o cara lembra do visar, do aspirar, mas o almejar é direto. Eu almejo o cargo, não ao cargo.
Almejar é direto, não aceita esse A. A que está certa é a D. Ofereça ao presenteado algo, a que ele vise. Retomo algo. O visar no sentido de desejar, objetivar, preferencialmente é indireto. Eu não viso o cargo, eu viso ao cargo aqui. Tem de ter essa preposição, letra D. Nós já estudamos. Então, olha lá, galera. Preposição antes dos relativos, você não vai errar nunca mais. Beleza? Letra D. Próxima. 20. ESAF, auditor fiscal da Receita. Os trechos abaixo constituem um texto adaptado do editorial do jornal Valor Econômico. Assinale a opção em que o segmento apresenta erro gramatical. Esse tipo de questão, olha para mim, é difícil numa hora da prova. Aqui é fácil, porque aqui nós já estamos trabalhando regência. Então você já vai olhar a regência. Mas quando fala erro gramatical, pode ser concordância, colocação pronominal, ortografia, flexão verbal, pontuação. Pode ou não pode? Pode. Pode. Então tome cuidado. Depois do final do curso, nós vamos fazer muitas questões misturando todo o conteúdo. Todo. Beleza, galera? Vamos aí? Vamos retornar essa? Diante de números ruins para o futuro do ambiente, não deixa de ser algo animador e cheio de possibilidade. Não é nenhum erro aqui. Eu já vou marcar errada logo. A pior coisa é comentar a coisa certa. Porque o restante está tudo certo. Olha a B. Uma das metas é buscar a redução contínua do balanço líquido do CO2. E uma maneira de tornar-lhe imensurável, quem torna algo. Verbo transitivo direto. É um erro de regência. Se ele é verbo transitivo direto, o certo é o quê? Torná-lo. O certo é torná-lo. Porque ele é VTD. Se é VTD, aceita o lhe, gente? Não. Não aceita o lhe. Não aceito lhe. Olhe para mim. Gente, detonamos. Detonamos.